Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre um jogador do Vasco que foi emprestado ao Volta Redonda. Vamos falar também sobre dois jogadores que estão lá no Internacional, que interessam o Vasco, né? O Vasco já teve interesse, já sondou sobre esses jogadores e agora está confirmado que eles não vão ficar no Internacional. E como, neste momento, só se pode contratar jogadores que disputaram o campeonato estadual, é uma possibilidade aí para o Vasco, você vai entender aqui nesse vídeo. E claro, né, vamos falar sobre o momento do Vasco. O Vasco encara no final de semana o Nova Iguaçu, na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. E a informação que a gente tem é que Ramon Dias deu uma bronca tremenda nos jogadores do Vasco após os dois últimos resultados, né? O empate com a Água Santa, classificação nos pênaltis, o empate também contra o Nova Iguaçu na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da KTO. A KTO é parceira do canal Machão da Gama e você pode fazer o seu registro ganhando 20% de bônus no seu primeiro depósito se você utilizar o cupom MDG20. O cupom MDG20 te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO. Você pode palpitar nos jogos da Champions League, nos jogos do Campeonato Carioca, enfim, Copa do Brasil. Tudo você tem lá na KTO e o cupom MDG20 te dá 20% de bônus. Está aparecendo o QR Code na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você é direcionado ao site da KTO e lá utilizando o nosso cupom você ganha 20% de bônus. Bom, vamos começar falando aqui sobre um jogador do Vasco que foi emprestado ao Volta Redonda. O zagueiro Zé Vitor, né, que não vinha sendo utilizado aí pela comissão técnica, foi emprestado ao Voltaço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive já está aparecendo algumas fotos do jogador com a camisa do Volta Redonda. O jogador se manifestou nas redes sociais sobre esse empréstimo, né, ao Volta Redonda e postou o seguinte: estou feliz e motivado para esse novo desafio. Que seja uma temporada abençoada e que os nossos objetivos sejam atingidos. Deus no controle. Bom, o Zé Vitor é um jogador que realmente não vinha sendo utilizado aí pelo Vasco. No ano passado ele chegou a entrar em algumas partidas e não foi bem. Por exemplo, aquele jogo contra o Corinthians, né, que ele entra e parecia que estava jogando de calça jeans, né? O atacante do Corinthians passa por ele como se estivesse passando por uma criança, foi até meio constrangedor. Nesse jogo ele também ficou marcado por uma discussão que ele teve com o Verratti, né? E o torcedor do Vasco não engoliu, não digeriu isso muito bem. Ele também entrou na partida contra o Goiás e também vacilou no lance do gol. Enfim, quando teve oportunidade na equipe profissional não foi muito bem. Esse ano ele disputou 2 jogos na equipe profissional do Vasco, quando o time principal estava lá em Punta del Este fazendo a pré-temporada e o Vasco jogou com a equipe alternativa, né, no Campeonato Carioca. Enfim, agora o Zé Vitor aí segue a sua carreira, né, emprestado ao Volta Redonda, continua tendo contrato com o Vasco da Gama, mas a gente torce para que ele se destaque no Volta Redonda e consiga dar prosseguimento aí à sua carreira no futebol. Ainda é um zagueiro jovem, ainda tem muito a evoluir, enfim, talvez um dia até retorne ao Vasco com um pouco mais de bagagem e, enfim, numa fase melhor. Bom, vamos falar agora aqui de possibilidade de reforços, né? Lembrando que a janela de transferências internacional já está fechada, mas o Vasco continua buscando contratações. Inclusive, Ramon Dias cobrou reforços mais uma vez na última entrevista coletiva, né, após o jogo contra o Nova Iguaçu. Cara, o Ramon Dias, o Emiliano Dias e até alguns jogadores, como o Medel, já cobraram reforços publicamente e vem cobrando reforços publicamente desde janeiro. E, assim, a janela de transferências foi muito abaixo, né, do que a gente esperava, principalmente de Alexandre Matos. O Vasco, a gente pode dizer que nesse momento tá mais fraco do que estava em janeiro. O Vasco perdeu o Marlon Gomes, o Vasco perdeu o Gabriel Peck, o Vasco perdeu o Paulinho por lesão, o Vasco perdeu o Jair por lesão e não chegaram reposições à altura. Assim, trabalho até agora muito decepcionante do diretor de futebol Alexandre Matos. E na última entrevista coletiva, mais uma vez o Ramon Dias cobrou reforços, né?
principalmente precisando de mais um meia, um volante e também mais um meia. Enfim, uma situação que chega a ser até um pouquinho constrangedora, né? Porque desde janeiro todo mundo sabe das deficiências do Vasco, sabe que o elenco é curto, sabe que precisa reforçar e a coisa acabou não acontecendo. Pois bem, a janela de transferências internacional já está fechada, mas no mês de abril vai poder se contratar jogadores que disputaram o campeonato estadual. E tem 2 jogadores do Internacional que o Vasco já manifestou interesse e que agora a informação é confirmada que esses 2 jogadores não vão mais jogar pelo Internacional. Estou falando do volante Gabriel e também do meia Carlos de Penha. O Internacional afastou o Gabriel e também o Carlos de Penha e confirmou que a dupla está fora dos planos do treinador Eduardo Cudê. O volante e o meia sequer participaram do último treinamento do Internacional junto com o elenco e vão aguardar ali o final do campeonato estadual, né? O final dos campeonatos estaduais Brasil afora para buscar novos clubes. Serão negociados. Então surge aí uma possibilidade para o Vasco, né? E acho que, cara, os 2 caberiam no Vasco, tanto o Gabriel como o Carlos de Penha. Os 2 caberiam nesse time do Vasco. O Vasco chegou a negociar com o Carlos de Penha, né? Parecia até que estava próximo de sacramentar essa negociação, mas acabou que a coisa não aconteceu. O Vasco também já manifestou interesse no Gabriel. Talvez agora com o Internacional afastando esses 2 jogadores, colocando eles ali na lista, né, para buscar novos clubes, o Vasco volte aí a negociar com esses jogadores e acho, cara, que seria 2 boas contratações, principalmente pelo cenário, né? Já que a janela internacional já está fechada, a gente só pode contratar jogador do cenário nacional, acho que são 2 opções interessantes. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar e ver se o Vasco vai atrás aí desses 2 jogadores. Mas precisa reforçar, né? Precisa reforçar, o Campeonato Brasileiro vai começar e o elenco do Vasco está bem aquém e o trabalho do Alexandre Matos até o momento bastante decepcionante. Bom, vamos falar agora sobre a semifinal contra o Nova Iguaçu. Ramon Dias que bateu na mesa e prometeu que o Vasco vai se classificar, que o Vasco vai jogar a final do Campeonato Carioca. E uma apuração do Globoesporte.com é que teve muita bronca no vestiário nos 2 jogos, após o jogo contra o Água Santa e também após o jogo contra o Nova Iguaçu. Segundo a apuração do Globoesporte.com, apesar do discurso paternal na entrevista coletiva, o treinador Ramon Dias fez duras cobranças calorosas no vestiário e exigiu uma mudança de postura do time do Vasco. Abre aspas, domingo tem que ser diferente. Fecha aspas aqui para o treinador do Vasco, Ramon Dias. No domingo, após o empate em 1-1 contra o Nova Iguaçu, Ramon Dias voltou a aparecer numa entrevista coletiva e disse, acima de tudo, que estava orgulhoso da sua equipe. Foi uma forma dele blindar o elenco diante de uma sala repleta de jornalistas que queriam saber a opinião do treinador após uma atuação muito ruim do Vasco no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Se ali na frente dos jornalistas ele defendeu o grupo, disse que tem orgulho do grupo, que a torcida também tem que estar orgulhosa do grupo, dentro do vestiário a informação que a gente tem é que a história foi outra. Ramon Dias reuniu os jogadores e subiu o tom numa bronca coletiva. E quem estava no local disse que nunca havia visto o argentino tão insatisfeito como ele estava. Ele afirmou com veemência que o time não pode perder a concentração da maneira como vem acontecendo e que todo mundo precisa entender o peso da camisa que está vestindo. Houve muita cobrança e alguns jogadores chegaram a se desentender ali dentro do vestiário. Por fim, o discurso inflamado deu lugar a semblantes de compreensão e o grupo firmou um compromisso que precisa mudar a postura em comparação aos 2 últimos jogos para poder chegar à final do campeonato estadual. Sem ressentimentos, ninguém tá pé da vida com ninguém, coisa normal de vestiário, cobrança, um cobrando o outro, às vezes com um pouquinho mais de força, etc e tal, e acaba tendo um desentendimento, mas tá tudo ok, coisa do futebol. Tanto que, logo após a entrevista coletiva, o Ramon disse que domingo será diferente e garantiu a classificação do Vasco. Acho que o Ramon faz muito bem. Dentro do vestiário, quando tá ali só o elenco, cobrança dura, cobrança firme. Fora do vestiário, não expõe os jogadores. Para falar com os jornalistas, fala que tem orgulho dos jogadores, que o grupo é muito bom, que a torcida tem que ter orgulho dos jogadores. Isso acaba ganhando o elenco, né? Por isso que o elenco confia tanto nele e gosta tanto dele. Acho que o Ramon agiu aí corretamente e de verdade eu tô confiante que a gente vai passar para a final. Acho que domingo será diferente, o Vasco vai se classificar. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.